Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Estamos de volta com a continuação da série sobre moda e arte na Idade Média. Hoje, no segundo capítulo, vamos continuar a falar um pouquinho sobre a moda na Idade Média e vamos focar nos adornos de cabeça que existiam na época. Não se esqueça de dar o like, pois é muito importante para nós, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aí aqui, assim, eu achei bem interessante esse livro. Esse livro tem na internet, tá? E dá pra ver ele todinho, abrindo página por página. Você consegue ver ele todinho, assim, desde lá dos primórdios, de quando começaram a se vestir, até o século XVIII. É impressionante. É só procurar esse Costumes of All Nations. E aí a gente vê, né, assim, como a roupa, né, é parecida, né? Eu coloquei, assim, esses dois, assim, lado a lado, pra gente ver o quanto realmente é influenciado, né? A marcação, o cordãozinho na cintura, a túnica, né, que parece uma até o pé. Exatamente, esse vestido entre aspas longo até o pé. Então tanto homens quanto mulheres usavam, né? Não tinha essa coisa de homem não usa saia. Não tinha. Homens usavam saias. Perfeito. E eu achei assim muito interessante, que é muito bem detalhado, né, também. Eles conseguiram dar um detalhamento incrível. Eu achei interessante esse da direita, né? Essa página da direita. Tem um homem ali embaixo, junto com outras 3 mulheres. A roupa dele não lembra uma coisa meio imperador romano? Exatamente. Olha só como ainda... Mas com perninha de fora. Ele tá usando ali uma botinha de couro, entendeu? Ele é porque ainda é uma transição, entendeu? Ainda é um processo, então as coisas ainda vão... vão se modificadas a ponto de e ganhar muito outro formato. Lentamente, até mesmo porque a vida daquela época era outra, né? Era muito lenta, né? A gente, né? Você plantava e você esperava aquilo crescer, né? Assim, era uma outra vida, né? Você andava a pé ou então a cavalo, então as distâncias eram enormes. Até pra você influenciar alguém, né? Que essa coisa de moda, né? Exatamente. Então demorava-se muito tempo. Muito tempo. Então, só pra gente ter uma ideia de quanto a coisa demora, né? Porque a vida, ela tem outro ritmo, né? É um ritmo, vamos botar assim, meio natural, né? Exatamente. E aqui a gente já vai pra um período mais, assim, mais moderno, da Idade Média. Já avançando, o que seria... Dando um salto enorme. Um salto enorme, demais, assim. Porque vai do começo, a gente mostrou agora o começo, e agora o que a gente chama de Baixa Idade Média, quase terminando e quase entrando no Renascimento. Exatamente. E aí também, assim, a gente vê ali na parte da esquerda uma quantidade incrível, né, de roupas diferenciadas e de adornos de cabeça diferenciados. Gente, eu adoro esse principalmente esse que se divide em 2, que se bifurca. Eu acho incrível isso aí, bota um véu ainda por cima, né? Bota um véu, então assim tem vários nomes, tá? O que eu mais gosto, na verdade, é aquele chapeuzinho lá, o último, que parece de fada. Adoro. Adoro. Esse é lindo, com uma pontinha de um véuzinho, né? Maravilhoso. Então, assim, a gente tem como o processo da coisa, né, com as cruzadas, com as coisas que eles trazem, né, da Ásia para a Europa, como as coisas vão modificando o processo de evolução, né, da roupa, né, da Europa. Então, assim, a gente que confeccionava ainda em casa, continua confeccionando em casa, então isso é uma coisa que não muda. Mas às vezes a gente já começa a ver, por exemplo, a invenção da fiandeira, que é uma máquina, entre aspas, né? Não é um motor, mas é um manual que faz aquele fiozinho, igual a gente faz hoje, vai costurar, que a gente pega no carretel. Então, faz aquele fiozinho. Pô, isso já é uma baita de uma tecnologia, né? Sim, pra época. Então, isso vai dar uma dinâmica maior para
para confecção das roupas. Exatamente. E aqui também a gente vai ver o seguinte. E assim, sabe, só um detalhe que eu percebo, é que antes você não tinha uma variedade tão grande. Não. Agora você tem você pode escolher ali um tipo de chapéu que melhor você podia ter vários, na verdade, se você fosse rico. Você pode fazer, mas aí você tem que saber se você é casado ou não. Ah, tem essa história? Tem, porque as casadas, então as mulheres que eram casadas, elas usavam o véu, elas tinham que cobrir o cabelo. Aí também isso é uma coisa, que vem da cultura muçulmana. As mulheres, né, muçulmanas, normalmente elas têm que cobrir o cabelo. Então não importa se ela é casada ou não. Mas ficou essa coisa. Então se você é casada, você cobre a sua cabeça. E aí, o seu cabelo de alguma forma. Exatamente. E aí com certeza vai de encontro que a gente vai falar já sobre a Cristina Pisano. A questão das mulheres sempre oprimidas, né? Principalmente as casadas. E acho que até uma forma de você demarcar, olha, você é casada, você não é casada. Exatamente. Quase assim, um estigma. Se você não usa o véu e você já é mais velha, aquela expressão besta, ficou pra titia. Então, aí já as mulheres solteiras não, elas podiam usar trança, cabelo solto, trançado, né? Ou então preso pra cima e tal, mas mostrava o cabelo. E também a gente vai ver uma quantidade de roupinhas, principalmente na parte da direita, diferentes. Então, assim, você pode ver o decote V com uma cintura mais alta, ou você tem um casaquinho por cima, né? Tipo uma veste por cima. Aí a gente já vê que as roupas já estão mais modeladas ao corpo. As mangas também, né? Essas de baixo, assim, são bufantes, né? Com um punho preso. E também essa coisa assim, né, do adorno da cabeça, né, muito pra cima, também vai ser influenciado por causa, né, do gótico. Por conta dessa coisa de ser alto com tudo, né? De querer chegar aos céus. Isso aí. Assim como as mangas, né, que tem algumas roupas. Que tem algumas roupas que a gente vai ver também, que tem aquelas mangas que compridas. Talvez acho que sejam as mais, assim... medievais, assim, que a gente vê, né? Que são aquelas mangonas gigantes. Isso, que do cotovelo pra baixo é só uma super manga. Também tem essa influência do gótico. E aí também tem outra parada. Dependendo do lugar que você estiver na Europa, a sua roupa é diferente. Sim. Então, por exemplo, os sapatos super pontudos e o enin, que se chama esse negócio da cabeça, vou falar mais tarde, esse pontudo, vai ser mais pros nórdicos. Pra Itália, entendeu? Não vai ser tão pontudo. Mas vai ter a pontinha. Vai ter a pontinha. Então, assim, quanto mais pro norte você for, mais pontudo né? Quanto mais pro sul, né? Não vai ser tão pontudo. Mais arredondado. Que nem ali, ó, na parte da esquerda, que a gente vê, ó, que já é... Um homem alemão, né? German. Ela tem o alemão, tem... English. Tá vendo como a pontinha já não é tão fina e não tão grande, né? E aí também... E tem uma coisa também, ver que a saia dele é mais curta, né? Do homem germânico. E do outro inglês é mais longa, né? Tem também essas... Já esse de baixo, de 1435, né? Lá de baixo, ele usa quase como uma meia calça, né? Que também vai ser uma outra tendência. Porque aí, assim, você ainda pode usar essa túnica mais curta. E também depende da época. Porque vai ter época que a túnica vai vir igual aquele mocinho ali, o último da direita. E tem épocas que também vai ficar mais longo. Mais longo, vai ser no joelho e tal. E com isso também a gente vai começar a introduzir as calças. Que na verdade não eram calças. Eram partes separadas presas na cintura. Gente, que engraçado. Até chegar na calça, né? Todo o processo que tem que compreender isso, né? Por exemplo, quem usa calça? Os indianos, os persas, os otomanos também usam calças. Já é mais pra frente. Gente, fala-se muito, até de uma forma de menosprezar, né? De falar que a cultura europeia ela é muito mais evoluída, enfim. Mas percebam, né? Nesse sentido, várias outras culturas do Oriente já dominavam há muitos séculos atrás. Por exemplo, o papel, que a China já sabia desde lá, sei lá, tô chutando, mas assim, do século IV depois de Cristo. E lá na Europa só vai se descobrir o papel lá no século XV.
Ué, né? a Europa, né, ela é um mix de coisas vindas, né, de tecnologias e tecidos e tudo vindos da Ásia. Isso aí. Né? A China, no ano Domini, né, que se chama, né, que é essa virada, né, do antes e depois de Cristo, a China e a Índia já tinham 1 milhão de pessoas, enquanto na Europa não tinha nem metade disso. Pois é. Né? Então, assim, já era uma civilização pronta. Já tava E o pessoal tudo da dado Europa ali. se achando o Se máximo. achando. O máximo ali, né? Tentando dominar depois as Américas, acabando com as culturas maravilhosas. Exatamente. Então, assim, a gente tem, ó, variedade de coisas para colocar na cabeça. A gente tem o gorro, a gente tem a barrete, que é essa faixa de tecido que passa por debaixo do queixo. Como se estivesse com dor de dente, né? É tipo isso, né? Exatamente. Ah, igual na esquerda, a segunda de baixo pra cima. A gente tem o gorjal, que cobria o pescoço e parte do colo. E tem também o capuz, que aí você cobre a cabeça toda, né? E tem também, que pode se chamar de touca ou de chapéu frígio. Cobria sempre o cabelo. O negócio era cobrir o cabelo. Então, mas vamos à próxima. Aqui são essas quantidades incríveis de adorno de cabeça, que isso que eu acho o máximo. Então você pode escolher qual você gosta mais. Então vamos às... E essas são basicamente do começo do século XV, né? Essas Ai, da esquerda, até a primeira Então, metade do século XV, vai de 1400 a 1450. Então a gente tem o Crespini e o Enin. O Crespini é esse que fica com o cabelinho do lado. Aham. É essa rede que você enrola o cabelo. Então você enrola o cabelo de várias formas. Faz chifrinho. Isso, faz os chifrinhos, né? Ou faz... bota o cabelo inteiro pra dentro. É, pra dentro. E a gente tem... O Enin é esse chapéu, é essa coisa que pode ser tanto em formato de coração como em formato de borboleta. A gente vai Como ver em daqui a formato pouco. de cone. Nossa. Ele tem vários formatos. Então, assim, normalmente o que a gente tá vendo aí é o Enin. É a maioria desses chapéus. Aí eu acho que isso é chapéu, gente. Bota na cabeça, pra Com mim é certeza, chapéu. chapéu. Isso é um chapéu. Tem um engraçado ali que parece umas folhas, né? Aquele de 1450 lá de baixo. Ele E- parece nossa, umas mesmo. folhas, né? Engraçado. Tem o da esquerda, eu achei bem interessante. Parece um chapeuzinho. Parece Peter Pan, né? É Coisa verdade. assim. Olha só que gracinha. Adorei aquele. Esse é lindo, esse é super usável. Super Agora os usável. outros, assim, realmente complicado, né? Porque, se bem que tem uma moça de lenço, né? Isso talvez seja a pessoa, não a nobreza, né? Eles devem ter Isso. misturado isso aqui. Pessoas também do campo, Sim. né? Porque a É gente tem porque que você lembrar, né? Que o feudalismo tinha entrado em crise. Mas tinha as mulheres que trabalhavam na cidade Sim. e que trabalhavam como açougueira, como vários outros Tinha ocupações e que tinham que usar o cabelo assim amarrado, né? Então aí é que assim, eu selecionei assim melhor, né? Mais imagens mais legais. Pra gente ver bem essa quantidade, né? Aqui no primeiro, no retrato da Margaret Van Eyck. A esposa do Van Eyck. A gente vê, né, esse negócio do chifrinho, né? Uhum. Que você tá vendo o cabelo colocado na crespine e o véu por cima, né? E o véu lá, bordado. Mostrando que ela é casada. Exatamente. Aí, só pra uma observação, todas as 4 pinturas são do século XV. Como eu falei, né? A gente tá em 1439. Aí a gente ainda tá falando daquela ideia, né? De transição, né? E ele é considerado o que a gente chama de... que foi uma classificação, inclusive, criada durante o Alto Renascimento de pintores primitivos. Por quê? Porque são pintores que já apresentam características do Renascimento, como ele vai ser consolidado na pintura, porque o Van Eyck vai usar o óleo, vai começar a trabalhar com uma perspectiva, né? Então, que já é o que indica já esse caminho, né, para a arte renascentista consagrada, né? Mas ao mesmo tempo tem um pezinho ali na Idade Média. Então, por isso que eles são primitivos, porque é como se fosse o primórdio dessa pintura renascentista. Tá? Só uma observação, porque, né, podem comentar e achar que a gente tá falando de Idade Média. Não, mas isso só já que é renascentista. É renascentista, né? Não. Mas não é, tá? Calma. Assim, mas não é. É um período de transição, gente. Isso aí. Transições existem na história do mundo. Aí o segundo, ó. Esse eu acho que é o pior, né? Então, que é o formato de coração.
Porque são uns chifrinhos, só que um tamanho assim... Incrível. Absurdo, né? Ainda se coloca um véu. Então pra fazer o formato do coração lá, ó. Desses 4, o meu preferido é o terceiro, que é o tal do Enim borboleta. Cara, era uma parada que você colocava no cone e que era o tecido ali que caía e parecia mesmo uma borboleta. Imagina a pessoa andando, que aquilo devia de balançar e realmente parecia uma borboleta. Gente, isso é um absurdo, né? E o mais simples, que é o último, que é um Enim pequeno, coberto apenas com véu, né? O mais simples. E todas elas, ó, estão usando a cintura marcada abaixo do peito, com decote V, que isso é bem característico justamente do final da Idade Média. Aí esse também eu achei bem legal, porque a gente já começa a ver então esse detalhe dessa pintura, que é a alegoria do amor verdadeiro, já é bem interessante que ela começa a meio que prender o corpinho. Então, assim, porque nessa época a gente já vai começar a ver mulheres, é como se fosse o início do espartilho. Elas vão usar faixas, alguns homens também vão fazer isso, faixas em volta do corpo, não só para segurar o peito, mas também para modelar. Então ali a gente já vê mais ou menos. E esse chapeuzinho aí? É o Enim cone. Parece de bruxa. Exatamente. Assim como na representação do lado... É a roda da fortuna. Exatamente. Você vê assim que as mulheres estão usando assim vários cones na cabeça com o cabelo escondido. O cabelo escondido. Todo mundo tem uma coisa na cabeça. Todo mundo. O negócio, a sua riqueza era vista através do que você colocava na cabeça. Porque você já usava joias no cabelo. Ah, sim. Né? Você usava joias, né? O brinco, né? O colar. Então, quando você esconde o cabelo, você mostra melhor essa parte do colo. E interessante, né? Porque a forma como é pintado, né? Porque nesse século XV, vocês vê o Van Eyck, por exemplo, todos os personagens se parecem, vocês estão vendo? São muito pálidos, muito brancos, com a testa muito larga, né? É quase um padrão que se cria ali nesse século XV, né? Então, mas esse padrão também tem a ver com a moda. Pele branquinha, porque você é rico. Se você for pobre, camponês, você trabalha no sol. Essa coisa de raspar até esse textão também é pra você mostrar riqueza. Então vamos ficar por aqui e continuamos na próxima semana com a moda e arte na Idade Média e a Cristina de Pisano. Até a próxima semana. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, no @TarcilaGrita, no Facebook e nem de dar um joinha aqui, hein? Tchau, gente!